Cosmocrator. Já ouviram essa palavra alguma vez? É uma palavra que aparece uma única vez na Bíblia, no original grego. Só uma vez aparece essa palavra e nós vamos entender um pouquinho sobre ela essa noite. Essa palavra Cosmocrator, ela vem de cosmo, certo? A primeira parte dela é cosmos. Esse cosmos, no grego clássico, tem basicamente dois significados. Um é de um sistema organizado, de um sistema harmonioso, e o outro é de embelezamento, como se fosse uma maquiagem, né? Uma coisa que se embeleza, brincos, coisas assim, né? Para entender. Só que no Novo Testamento, essa palavra cosmos, ela é utilizada de várias maneiras. Então eu vou ler algumas coisas aqui. A primeira está relacionada a uma ordem, harmonia e organização. Está relacionada também ao universo material. Quando aparece cosmos, é como se fosse esse universo que Deus criou. Certo? Nós vemos isso em vários versículos. Eu não vou ler tudo hoje porque não dá tempo. Mas quando fala que Deus criou os céus, criou todas as coisas, quando aparece criou o mundo, criou o universo, muitas vezes é a palavra cosmos. Certo? Relacionado a esse mundo material. E também está relacionado aos habitantes do mundo. Muitas vezes é usado, por exemplo, em João, um versículo que nós conhecemos muito bem. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra Deus amou o mundo é cosmos. Está relacionado à humanidade. Deus amou a humanidade. Certo? E também é usada para assuntos terrenos. Por exemplo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa palavra mundo também é cosmos, mas está relacionado ao seguinte: você ganhar muitos bens materiais, você conquistar muita coisa nessa terra. Também é relacionado às coisas abstratas. Por exemplo, a sabedoria desse mundo, que Paulo fala em 1 Coríntios 3,19. Depois ele fala também sobre a aparência desse mundo. Tito fala isso no capítulo 2, versículo 12. Então, está relacionado a coisa material, também a aparência. Percebe que é uma palavra que é usada pra caramba, né? Em diversos contextos. Só que a palavra cosmocrator, porque cosmos aparece muito. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, essa palavra aqui, os dominadores desse mundo tenebroso, os dominadores desse mundo é cosmocrator. É a única vez que aparece essa palavra. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que existe por trás desse sistema que nós vemos, nós vamos falar sobre ele hoje, existe uma mente por trás. Existe uma mente por trás, né? E aqui o Paulo fala que são os dominadores desse mundo. São os governantes desse mundo tenebroso. Cosmocrator. Guarda bem essa palavra, você nunca mais vai esquecer. Bom, qual é a mente por trás desse sistema? Vamos ler? João 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então o Senhor Jesus chama essa mente que está por trás desse sistema de príncipe do mundo. Quem é? Satanás. E Paulo, em 2 Coríntios 4, vamos lá, versículo 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo 4: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui Paulo chama ele de Deus desse século. Então nós temos o príncipe desse mundo, o Deus desse século, nós temos os dominadores desse mundo tenebroso, que são as mentes por trás desse mundo que nós conhecemos.
Essa foi só uma introdução, para nós entendermos que nós estamos inseridos num sistema. E quando fala de sistema, nós não estamos falando do sistema igual os punks, né? Vamos lutar contra o sistema. Não estamos falando de coisa política somente. É uma coisa muito mais abrangente. Nós vamos entender agora onde começou isso, como isso foi formado e qual é o final de tudo isso. Certo? Então vamos lá, nós sabemos que Deus criou um mundo perfeito, sim ou não? Nós vemos lá em Gênesis, Deus criando as coisas, colocando o homem no jardim do Éden, deixando tudo pronto para o homem, mas o homem caiu. Gênesis 3:17, vamos lá. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa, por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Poucos se atentam para isso. O homem caiu, o pecado não causou dano só para ele. O pecado causou dano para toda a criação. Para tudo que nós vemos, o pecado causou dano. E aí aqui, Deus expulsa o homem e a mulher do jardim do Éden, certo? Mas nós temos que entender o motivo. Muitos acham que Deus expulsou porque assim, não, agora vou castigar vocês não podem ficar mais aqui na minha casa, sabe? Um pai que fala para o filho, você não cumpriu minhas regras, você não pode ficar na minha casa. Não é bem assim, vamos ler o versículo 22 do capítulo 3 aí. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Qual era a preocupação de Deus aqui? O pecado entrou no homem, certo? Paulo fala que na nossa carne não habita bem nenhum. E aí Deus falou o seguinte: se o homem ficar aqui, ele vai comer da árvore da vida. E o que vai acontecer com ele? Vai viver eternamente. Imagina um homem vivendo eternamente com o pecado dentro dele. Se nós que somos mortais, causamos tudo isso no planeta, imagina um ser imortal. Por isso que ele fala: assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, na verdade, isso aqui foi uma proteção. Depois que Cristo morre na cruz, Deus abre o caminho de volta para a árvore da vida, certo? Porque a gente pode voltar e ter comunhão com Deus, porque agora a vida de Deus habita em nós. Depois disso aqui, o homem teve filhos. Nós conhecemos dois aqui, Caim e Abel. Adão e Eva tiveram lá Caim e Abel. É provável que tiveram outros filhos. Mas Caim vai lá e mata Abel. Certo? E aí no capítulo 4, começa a falar sobre a descendência, versículo 17. Quero que vocês entendam agora aonde começou esse sistema. Aonde Satanás começou a introduzir esse sistema, que é a mente por trás desse cosmos que nós vivemos. Foi aqui, capítulo 17, 4, versículo 17. E como habitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Então começou a primeira coisa aqui, uma cidade. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Aqui nós temos o começo da sociedade que nós temos hoje. Primeiro, construiu uma cidade. Depois,
habitam em tendas e possuem gado. Esse aqui, na verdade, é o resultado do homem sem Deus. Se a gente for ler na Bíblia, Deus falou para o homem que ele podia comer dos animais depois do dilúvio, certo? Então, aqui, será que o homem já era carnívoro? Tem gente que fala que pelo fato de Caim ter se afastado de Deus, eles já comiam carne. Não sei, porque a Bíblia não deixa claro. Mas a verdade é que nós sabemos que eles usavam para fazer vestimenta, certo? Então, habitam em tenda e possuem gado. Então aqui começa a surgir, o homem começa a criar coisas para suprir aquilo que Deus tinha para ele, aquilo que Deus tinha suprido ele no Jardim do Éden, aquilo que o homem perdeu. Primeira coisa, o homem perdeu a habitação, perdeu um lugar de habitação. O que o homem precisou construir? Tenda para morar. O gado aqui está relacionado ao sustento também. Deus supria o homem no Jardim do Éden, sim ou não? E aí o homem precisa fazer coisas para se suprir. Aqui também pode ter sido o começo do comércio. Vamos lá. Versículo 21 fala que Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Para que é a musiquinha, né? Por exemplo, a gente que é músico, eu que sou músico. Então às vezes eu toco para expressar meu sentimento. Estou triste, toco uma música. Toco para louvar a Deus, toco para me alegrar. O homem perdeu a presença de Deus, se afastou da presença de Deus, e sem a presença de Deus falta alegria. Então ele precisou criar coisas para se alegrar. Isso aqui está relacionado ao mundo do entretenimento. O homem precisou fazer coisas para se preencher, para preencher o vazio que tinha nele, porque foi perdido quando saiu do Jardim do Éden. Depois, fala lá no versículo 22, que Tubal-Caim era artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Começou a criar arma. Isso aqui está relacionado à sua segurança. Por quê? Antes Deus era a proteção do homem, Deus era a segurança do homem. O homem perdeu isso, precisou criar essas coisas. E também porque ele viu lá, né, Caim. Ficaram sabendo, Caim matou o outro. Será que alguém não vai vir me matar? Preciso me proteger. Se você for ver, essa é a base da sociedade que nós temos hoje. Sim ou não? Você precisa de uma casa, você tem uma casa para morar, você se preocupa com a segurança, você se preocupa em se entreter para trazer alegria, para ocupar seu tempo. E tudo isso é resultado de uma vida sem a presença de Deus. Aqui Satanás começa a trabalhar para construir o sistema. Isso foi introduzido de uma forma tão forte que ninguém consegue viver sem isso hoje. Consegue? Consegue se livrar disso hoje? Não, isso foi sendo introduzido na sociedade. Significa que isso é ruim? Não, todas essas coisas são boas. Só que nós precisamos entender o princípio delas e qual é o objetivo delas. Então nós entendemos que isso começou porque o homem estava sem Deus. Vamos olhar para a nossa realidade hoje. Se nós estamos introduzidos num sistema ou não. Você nasce, com 4 anos de idade é obrigado a ir para a escola aqui no nosso país. Certo? Você vai para a escola até mais ou menos 17 anos de idade. Se você seguir o curso normal, o que você faz depois? Uma faculdade. Depois que você faz uma faculdade, alguns vão fazer uma pós, outros não, vão fazer um mestrado, mas você vai arrumar um emprego para trabalhar. E aí você vai gastar pelo menos 30 anos da sua vida trabalhando. 8 horas por dia, 5 dias por semana. Você gasta a sua vida no trabalho. Se seguir a tendência natural, você vai casar, certo? E aí você vai ter filhos. E aí você vai criar seus filhos e vai morrer. É assim ou não? Alguém consegue fugir disso? Não consegue. Esse é o sistema que foi introduzido.
Satanás introduziu algo na vida do ser humano para fazer com que o ser humano viva como um animal. O que um animal faz? Ele nasce, ele aprende a caçar para comer, para se alimentar, ele se reproduz e ele morre. Ah, mas eu não faço isso. Não, você nasce e você vai estudar para aprender o quê? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é a sua caça, filho, é para você comer, para você sobreviver. E depois você vai ter filho, você vai procriar e você vai morrer. Uma vida de um animal. Você não precisa ir muito longe. Se você for pensar em grandes cidades, por exemplo, na cidade de São Paulo, a maioria das pessoas, das 6 da manhã até as 8 mais ou menos, estão no trânsito indo para o trabalho. Depois elas estão das 8 da manhã até mais ou menos meio-dia trabalhando. Depois do meio-dia a 1h30, mais ou menos, estão no horário de almoço. Depois voltam às 5 da tarde, trabalham até às 5, 6 horas, e das 6 horas até umas 8 estão no trânsito voltando para casa. Depois elas estão sentadas na frente de uma televisão assistindo alguma coisa, dormem e fazem isso por 30 anos repetidos. Isso é a vida de um ser humano ou a vida de um animal? Quem fez isso com o ser humano? Cosmocrator, lembra disso? Cosmocrator. Põe o tema aí, porque teve o pessoal que chegou depois. Cosmocrator, a mente por trás dos sistemas, os dominadores desse mundo. Eles introduziram esse sistema e esse sistema se perpetua hoje. Você tem como fugir? Infelizmente não. Então nós temos que aprender a usar isso e entender que nós não somos animais. Você é um animal? Não, a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A vida de Deus está dentro de nós. Deus quer nos libertar disso. Nós podemos usar isso, né? Como Paulo fala. Vamos ler lá? 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem problema você viajar? Tem problema você ir no cinema? Tem problema você ir no parque com a sua família? Tem problema? Não tem problema nenhum nisso. O problema é se isso domina você. Se o objetivo principal da sua vida é esse. Porque é isso que Satanás quer. Ele quer que essas coisas sejam o objetivo principal da sua vida. Porque quando você olha para isso, você esquece de Deus e se afasta do seu verdadeiro propósito de vida, que é expressar Deus e cumprir a missão que Deus deu para você nessa terra. Então nós não podemos distrair, colocar a esperança e o foco nisso. São importantes? São boas? São, mas isso não pode me dominar. É igual o dinheiro. O dinheiro é uma coisa neutra. Eu tenho que aprender a usá-lo, não ser usado por ele. Ele não é bom ou ruim, depende de como eu o utilizo. O problema é que a maioria das pessoas se deixa dominar por isso. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então nós aprendemos a nos dominar e dominar essas coisas. Nós temos que sair disso. Amém? Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Bom, então hoje nós temos a política, a educação, a literatura, a ciência, a arte, as leis, o comércio, a música. Isso faz parte do sistema. E as coisas vão sendo construídas. E aí, qual é o objetivo final disso? Vamos ler lá, Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Isso aqui é conhecido como a marca da besta. Essa marca da besta na história já foi tanta coisa. Ela já foi o código de barra. Ela já foi o chip que ia implantar nas pessoas. Aí depois foi... É tanta coisa, tem tanta besteira, né? Até na época das vacinas, eles falavam que tinha um chip dentro do líquido da vacina que você aplicava e você tinha sido marcado. Foi tanta coisa na história isso aí. Pode ser que seja uma coisa física? Pode ser.
Mas nós temos que entender uma coisa. Primeiro, Apocalipse é um livro de símbolos, certo? E segundo, foi escrito por um judeu. Sim ou não? João era judeu. Então, quando um judeu escreveu isso aqui, ele tinha uma mentalidade de judeu, tá? Ele tinha a mentalidade judeu, com a cultura judaica, com os ensinamentos do Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, certo? Então, no Antigo Testamento nós temos um bom indício sobre o que é isso aí. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 8. 6 ao 8, tá? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Olha o versículo 8. Também atarás como sinal aonde? Na tua mão. E será o quê? Por frontal entre os olhos. Opa! Onde que está a marca da besta? Na fronte e na mão. E aqui Deus falou o quê? Você vai atar a palavra na fronte e na mão. Não sei se vocês já viram, os judeus utilizam um negocinho na testa, né? São os filactérios, é por causa disso aqui. O que está relacionado aqui, ó? Você colocar a palavra aqui na sua fronte. Está relacionado ao que você pensa, ao que ocupa o seu pensamento, ao que ocupa a sua mente. E na mão? Está relacionado ao que você faz, ao que você pratica. Onde que vai ser colocada a marca da besta? Na fronte e na mão. Sabe o que são isso? Ideologias que vêm contra a palavra de Deus. As coisas que você acredita que estão fora da palavra de Deus. E que você pratica que está contra a palavra de Deus. E se você vê isso, você percebe que a marca da besta já está na cabeça e na mão de muitas pessoas. Isso faz muito mais sentido do que alguém vir marcar você. Então as pessoas começam a pensar e a praticar coisas que são contra e contrária à palavra de Deus. E aí depois fala que quem não tiver essa marca não vai comprar, não vai vender, certo? As pessoas vão ser excluídas da sociedade. Tem pessoas que perdem um emprego porque não aceitam certo tipo de prática. Tem pessoas que são excluídas de grupo porque não aceitam que tem certo tipo de prática. Pode ser que um dia seja alguma coisa física? Pode ser. Mas só vai aceitar isso quem já está com a cabeça e com as práticas contaminadas. Então aí olha para a sua vida agora. O que já entrou aí na sua cabeça? O que você já tem praticado? O fim, lembra que eu falei que nós precisamos entender o começo e qual é o objetivo desse sistema? O objetivo desse sistema que foi criado é justamente fazer com que o homem se torne completamente independente de Deus e tenha práticas que são completamente contrárias ao que Deus determinou. Então, às vezes, fica esperando coisas muito grandes, um evento enorme. Satanás não trabalha assim. Porque a Bíblia até diz que ele vai vir enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Se alguém chegar hoje para você e vai falar assim, ó, vou marcar sua testa, Júnior, e a sua mão, vem cá. O que você vai fazer? Não, certo? Espero, né? Mas e se começar a ir semeando as coisas na sua cabeça devagar? E se começar colocando regras e leis e mudando as coisas para você ter um certo tipo de comportamento? E se for condicionando você devagar sem você perceber? O que é mais maléfico? O que tem mais cara de diabo? Não é? Aparentemente é bom, vai preparando. Se você entende um pouco como funciona o cérebro, o ser humano ele vai sendo condicionado. Então às vezes uma coisa te choca na primeira vez que você ouve. Mas aí você vai ouvindo, aí você ouve um argumento, você ouve uma coisa, aquilo vai entrando, vai fazendo sentido, você vai recebendo e daqui a pouco você está pensando daquela maneira. E automaticamente o que ocupa o seu pensamento determina as suas ações. Por isso que é extremamente importante nós conhecermos a palavra de Deus. Nós estamos firmados na palavra de Deus. Não é para ter preconceito contra pessoas, não é para atacar pessoas, mas é para defender princípios e fazer com que as pessoas também se acheguem a Deus.
e têm a oportunidade de serem libertas disso. Porque quando você entende toda essa estrutura, aí você pode escolher fazer parte dela ou não. Você pode escolher ser dominado por ela ou não. Qual é a sua escolha? Eu escolho Deus, né? Escolho ser amigo de Deus. Bom, vamos lá então para a gente ficar esperto nisso aí. Vamos começar lá em Gênesis de novo. No Jardim do Éden, tem duas coisas ali que são principais, certo? Que dão um destaque maior, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vive aonde no seu dia a dia, no seu viver com Deus? Porque às vezes você acha que está se relacionando com Deus, mas você ainda está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vê um monte de cristão falando assim, ó. Ai, cristão pode usar bermuda? Cristão pode fazer tatuagem? Cristão pode ouvir música do mundo ou não pode? Cristão é como se tivesse assim, você aceitou Jesus, aí tem um manual de conduta, aí é só você praticar tudo aquilo ali que tá tudo bem. Isso aí é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É certo ou errado? Pode ou não pode? Tá na árvore errada. Às vezes você acha que está fazendo o bem, mas você mudou só de galho da mesma árvore. É diferente viver com Deus. Viver com Deus é se alimentar da árvore da vida. Vamos lá. A árvore do conhecimento do bem e do mal aqui, ela representa Satanás. Que é o pecado, que é o que vai levar à morte, que é o que vai levar à corrupção do gênero humano. Ele veio para roubar, matar e destruir. Quando o homem comeu dessa árvore, o que aconteceu com ele? E a árvore da vida? Vamos lá, João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A videira hoje é a árvore do quê? Uva, né? Mas vamos pensar na lógica do negócio. O pé de laranja é o quê? O que é um pé de laranja? Como é o nome? Como é o nome do pé de manga? Como é o nome do pé de maçã? E o de uva? Videira? Não é? Por isso que o Senhor Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. A videira, meu irmão, é a árvore da vida. Por isso que ele fala, eu sou a árvore da vida. E o meu pai é o agricultor, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha a diferença aqui. Se você está em Cristo, você está se alimentando da árvore da vida. E essa vida é que vai transformar você. É diferente do certo e errado. É diferente do pode e não pode. Sabe por que está cheio de desviado no mundo? Porque ficaram fazendo isso, se esforçando para fazer coisas, se esforçando para atingir um padrão, se esforçando para fazer isso e aquilo, mas não houve mudança. E é isso que Satanás quer, porque você se esforça para não fazer, uma hora você não aguenta, faz, cai, se sente culpado e entra nesse ciclo. Por quê? Ele leva você a reprimir, você reprime e ele te tenta, você cai, depois ele vem e te acusa. Agora o que Deus quer fazer? Transformar você. É diferente. Então para isso precisa de um relacionamento com Deus. Você precisa permanecer no Senhor. Não é deixar de fazer coisas, é buscar o Senhor. Porque quanto mais você está na presença de Deus, as coisas vão fazendo sentido, deixando de fazer sentido. Lembra? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Por quê? Porque você experimentou. Quanto mais você experimenta o Senhor, mais as coisas vão deixando de fazer sentido. Por exemplo, música do mundo. Quando eu me converti, eu sou músico. Para músico é difícil não ouvir música. Eu me reprimia, e quando eu ficava com vontade de ouvir, eu lá ouvia, depois me sentia culpado. Eu era o pior ser humano do mundo,
porque não podia. E fiquei me frustrando por anos. Até que um dia eu falei, Senhor, eu vou ouvir. Hoje eu lembrei dessa música aqui, vou ouvir. E aí comecei a ouvir. E sabe o que começou a acontecer? Eu ouvia, continuava orando. De repente umas músicas pararam de fazer sentido. Outras foram parando, foi diminuindo. Hoje são poucas músicas que eu ouço. Sem reprimir. É diferente, não é? Houve transformação, não é religião. Amém? Vamos lá que eu estou terminando. 1 Coríntios 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem que é o último Adão? Jesus. Olha que interessante. Para Deus só tem dois homens. O primeiro Adão e o último Adão. Ou nós estamos no primeiro Adão, ou nós estamos no último Adão. E aí eu te pergunto, onde você está? Você pode alternar isso aí no dia a dia, sabia? Dependendo de como você vive, dependendo do que você pensa, de como você age. O primeiro Adão é alma vivente, ou seja, está na alma, só na mente. Pode, não pode, acerta, errado, consigo, não consigo. Se esforça em si mesmo para fazer as coisas, se frustra. O último Adão é espírito vivificante, é o espírito que dá vida, é aquele que te supre, que te transforma. Vocês lembram de Romanos 7, que Paulo fala da luta dele contra o pecado? Eu tento, mas eu acabo caindo. Ele vai falando disso, aí chega num conflito muito grande, ele fala, desventurado, Romanos 7, 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que é um desventurado? É um desgraçado. O bem-aventurado não é o abençoado? E o desventurado é o quê? Ele se esforça e cai. Se esforça e cai. E ele fala, meu Deus, quem que vai me livrar disso aqui? Eu não aguento mais. E aí versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. 8 versículo 1, que continua ainda o assunto, né? Agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em... Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo fala, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. O que ele ensinou? Se você andar no Espírito, se você andar na presença do Senhor, você não vai satisfazer a sua carne. Então o segredo para não cair é andar na presença do Senhor. Tem gente que lê errado esse versículo, fala assim, andai no Espírito e jamais satisfazeis. Ou seja, como ele estiver dando uma ordem para você, não satisfaça o desejo da sua carne, não é isso? Ele está ensinando o segredo para você vencer o pecado. Existe uma lei do pecado. Qual que é a lei do pecado? Qual que é a lei da gravidade? Se eu jogar esse celular aqui, o que vai acontecer? Vai cair. Lei da gravidade. Qual que é a lei do pecado? Você vai pecar, meu irmão, não adianta. E ainda mais depois que o Senhor Jesus veio, ele falou assim, se você, já disse lá, que se você matar, você vai estar sujeito à morte, você vai morrer. Mas eu posso te dizer uma coisa? Eu vou dizer para você o seguinte, se você odiar, você já matou. Acabou, você não tem para onde fugir. Porque já não é mais só o ato, é o coração. Por isso que Paulo fala, todos pecaram, estão carentes da glória de Deus, ninguém escapa disso. Você consegue não pecar? Não, porque é uma lei. Só tem uma maneira, andar no Espírito, a presença do Senhor. Amém? E aí eu pergunto para você de novo, onde você está? Vamos fazer um paralelo aí. Venceu a conta, você não tem dinheiro, como você fica? Se preocupa ou não? Sim ou não? Primeiro Adão.
não sabe o que vai acontecer com o país, não sabe o que vai acontecer isso, ansiedade, preocupação demais, projetando demais os problemas, os pecados. Onde você está? Primeiro Adão. Quem está por trás disso tudo é o diabo, é o cosmocrator, são os dominadores desse mundo tenebroso. Por quê? Porque ele faz você se prender no sistema que ele criou. Porque quando você se preocupa com essas coisas, quando você coloca sua mente demais nessas coisas, quando você vive para isso, ele domina você, te afasta da presença de Deus e você não consegue viver o propósito de Deus para sua vida. E Deus não consegue usar você da maneira como Ele quer. Por isso que João nos ensina, Mateus, vamos lá, para terminar, tá? Mateus 6, a partir do 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Por quê? Quem se preocupa com essas coisas? Os gentios. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Me responde uma coisa: quem se preocupa com as coisas dessa terra, segundo o que nós lemos aqui? Nós somos gentios? Não. Nós somos filhos de Deus. Então, a nossa escolha é sempre essa. Aonde eu estou agora? Primeiro Adão ou último Adão? Filho de Deus ou gentil? Eu estou deixando ser dominado pela mente que está por trás desse sistema? Ou eu entendo que eu faço parte de um reino? Efésios 2, do 1 ao 6. Olha lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andrastes outrora, segundo o curso desse mundo. Olha só, é um sistema. Segundo esse sistema que foi implantado, nós andávamos segundo ele. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem manda nisso aí? Agora fica claro quando lê, né? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha agora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois, e juntamente com Ele. Olha que incrível isso aqui. Tem gente que fica esperando a ressurreição lá na frente, né? Mas o que Paulo fala aqui, ó? E juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em... Qual é a nossa posição agora? Nós estamos aonde? Nos lugares? Aí nós precisamos entender o seguinte, que as leis que regem esse lugar não são as mesmas leis que regem esse mundo que nós vivemos. O jeito que acontece lá não é o jeito que acontece aqui. Por que a gente fica ansioso? Por que a gente fica preocupado? Porque nós aprendemos do jeito dessa terra. Nós somos condicionados a entender que é desse jeito aqui. Mas quando você entende que você, quando creu em Jesus, confessou os seus pecados,
Foi batizado, o batismo é só um símbolo do que aconteceu dentro de você já. Você morreu e ressuscitou. Então, para Deus, você já está onde? Nos lugares celestiais. Então, nós precisamos entender e declarar isso aí no nosso dia a dia. Nós não somos regidos pelas mesmas leis. Isso não significa que a gente não cumpra as leis dessa terra, né? Pelo contrário, uma pessoa que é regida pela lei celestial cumpre muito bem aqui, consegue viver muito bem, só que é diferente, porque ele experimenta o sobrenatural. Então lembra disso, quando começar a vir a ansiedade, começar a vir as preocupações, aí você se pergunta, onde eu vou escolher estar agora? Quem vai me governar agora? É o príncipe desse mundo? Ou é o rei do reino dos céus? Eu sou um gentil ou sou um filho de Deus? Isso tudo nós precisamos agarrar pela fé. E Deus faz de propósito, porque a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então muitas vezes as coisas parecem que não vão porque Ele quer um ato, um passo de fé. Nós precisamos entender isso, porque nós estamos sendo o quê? Forjados para a guerra. Nós precisamos entender contra quem nós estamos guerreando. Por isso que Paulo fala, nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o cosmocrator. Lembra disso? Os dominadores desse mundo. Fez sentido o que eu falei hoje para você? Espero ter ajudado, tá? Nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente. O pessoal fica preocupado, né? Com isso, com aquilo outro. Irmãos, quem vive com Deus não está preocupado com a direção que o mundo toma, porque já sabe para onde vai. E como disse o nome de uma pessoa que eu esqueci agora, Billy Graham, eu li a Bíblia, fica tranquilo, no final vai ficar tudo bem. Então fique em paz. Se você conhece a Bíblia, sabe que isso que está acontecendo no mundo hoje é parte do processo. Então você não precisa se espantar com isso aí. É parte do processo, você já está aqui já. Você precisa agora viver o reino de Deus e trazer o reino de Deus para essa terra onde você está. Aleluia! Amém. Vamos ficar em pé para fazer uma oração? Quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe essa noite. Ajuda-nos, Senhor, realmente a viver na Tua presença. Senhor, aqui estão os Teus filhos e o Senhor sabe, Senhor, o que está no coração de cada um. O Senhor sabe realmente o quanto essas coisas da terra nos afligem, quanto a gente se preocupa, o quanto ainda vivemos como alguém que não tem paz, Senhor. Nos perdoa por isso essa noite. Ajuda-nos a viver realmente como filhos de Deus. Abençoa as famílias, Senhor. Que cada família aqui seja uma expressão do Teu reino na terra. Cada casamento, cada filho, cada família, cada lar seja manifestação, Senhor, da tua vida, do Teu Espírito. Supre os negócios de cada um, Senhor. Senhor, de maneira sobrenatural. Abençoa aqueles que estão no trabalho, que eles possam ser luz ali também. E ajuda-nos no nosso dia a dia, Senhor, vivermos como filhos de Deus. Alguém conectado contigo e nos dá sempre revelação e visão. Mostra para cada um, Senhor, com clareza qual é o propósito de vida de cada um. Para que o Senhor chamou cada um que está aqui. O Senhor nos escolheu. Nós sabemos que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Senhor, e nós temos um propósito. Então dá clareza para cada um que está aqui essa noite. Salva, Senhor, cura o coração. Perdoa os pecados e liberta, Senhor. Para que eles possam todos juntos viver o reino de Deus nessa terra. E que possamos influenciar positivamente o lugar onde nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém.